Bem-vinda aqui no meu canal, eu sou a Amanda Pascoal, psicóloga, e hoje tô gravadeira de vídeo. Um paciente faltou, então vou conseguir gravar mais coisinhas aqui para vocês, quero deixar programado. Então vamos lá, aqui eu tenho um caderno aqui, ó, de programação de conteúdo, gente, eu vou anotando tudo. Eu quero conversar aqui um pouquinho com vocês sobre... saiu um vídeo, né, falando sobre a criança mais velha, né, e que não tá dormindo sozinha, então eu falei assim, por que não fazer um vídeo falando de como ajudar efetivamente essas crianças mais velhas, e aqui eu posso colocar o mais velho, sei lá, acima de 4, 5 anos. Eu digo mais velho que é mais difícil de você fazer o ensinamento do sono, tá? Fica um pouco mais complicado quando de repente você vai contratar uma profissional, uma consultora do sono. Normalmente elas conseguem ajudar com crianças até uns 4 anos de idade. Acima disso já tem algumas outras coisas que envolvem, que aí pode ser que ela não tenha tanta aptidão, né, para conseguir. Não quer dizer que não tenha, não quer dizer que não possa, ok? Então vamos lá. Então como é que a gente faz para ensinar uma criança mais velha a dormir sozinha? Como eu já tinha conversado no vídeo anterior, mas eu vou repetir aqui, e quem não quiser escutar, gente, é super simples, tá? Tem uma tecla aqui no YouTube que você pode colocar em velocidade 2. E aí você vai me escutar falar mais rápido, porque eu não falo rápido. Tem outra opção também, não assistir o vídeo, que também é uma opção. Então, já que é de graça, suporte este pequeno defeito que eu tenho de ser prolixa, né? E lenta, tá bom? Obrigada. Então vamos lá. Antes de atuar diretamente no sair do quarto e deixar a criança acordada, que isso é o significado da criança dormir sozinha, e a gente já conversou que isso faz parte do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento na parte de autocuidado, de higiene, ok? Perfeito. Então tá. Não vamos focar diretamente nesse sono. Como eu falei, é uma ferida muito dolorida. Quando a gente tem, né, uma ferida que está pulsando, que ela ainda tá muito infeccionada, a gente vai cuidar dela, né? Mas efetivamente não é ela que a gente vai ficar cutucando o tempo inteiro. Então, dela a gente só vai, na verdade, remediar. É como se a gente estivesse tomando um antibiótico para cicatrizar de dentro para fora, e fora a gente vai só fazendo aqueles cuidados que são tópicos, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês podem fazer é trabalhar a autonomia em algum outro hábito da criança. Então, vamos pensar. O seu filho, ele não tira o prato na hora do jantar. Terminou o jantar, ele deixa o prato na mesa, o almoço, né? Ou café da manhã. Então, ensiná-lo a tirar o prato da mesa, isso é uma autonomia, né, em algum hábito. O hábito que eu falo que são os 4 hábitos básicos para o desenvolvimento infantil, dentro das atividades de vida diária: sono, alimentação, higiene e ordem, tá bom? Um hábito interessante também de se trabalhar com as crianças acima de 4 anos, que às vezes aparece muita dificuldade, é a criança ficar sentada para comer. Então, nesse do ficar sentada para comer, é algo que também pode trabalhar. Ter horário para comer, às vezes as crianças, às vezes elas comem muito fora de hora. E o comer fora de hora, mesmo se for brócolis, tá bom? É porque às vezes tem algumas mães que eu atendo e falam assim, não, mas é que ele come uma banana, é que ele come uma maçã. Então assim, é horário do lanche? Não é. Então só come no horário. É importante ter esses horários para ter disciplina. Eu sei que tem várias vertentes de nutrição, de um monte de coisa que vai falar 1000 coisas ao contrário. Estou falando aqui o que dá certo, que é no consultório, que é... Então, obrigado. Se você nunca ensinou seu filho a dormir sozinho,
Nunca. Você fala assim, não, Amanda, eu sempre dormi com ele. Ele dorme comigo na cama. Ele tem 6 anos e dorme comigo na cama. O que eu faço? Bom, primeira coisa é acostumá-lo no quarto dele. Então, você vai para o quarto junto com ele e fica por um tempo lá. E aí vai saindo gradualmente. Quando eu falo um tempo, a coisa mais importante em todos os processos, quando a gente está ensinando, é colocar metas, tá? Então, em tal dia, assim, até tal dia é esse passo que eu vou seguir. Depois é esse outro passo que eu vou fazer. Por quê? Porque senão a gente às vezes estica muito uma etapa que não precisa ser esticada, tá bom? Então coloque isso. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, se dorme junto, a primeira coisa não é já deixar a criança sozinha no quarto, é você ir pro quarto com ela. E ela acostumar a ficar nesse quarto, né? Depois que isso já aconteceu, então vamos, sei lá, eu sempre gosto de dar uma perspectiva de entre 7 e 10 dias nesse mesmo hábito, depois, né, nesse mesmo comportamento. Depois muda o comportamento. E não importa, no caso, a adaptação ou não disso. O que importa são os 10 dias fazendo a mesma coisa. Aí depois não dorme mais com a criança e fica com a criança até ela dormir, né? Até ela adormecer e sai do quarto. Se ela acordar de madrugada, pede para ela, na verdade, te chamar do quarto, vai, abre a porta, mãe, e volta, espera, não ir até seu quarto. Você fala assim, filho, me chama do seu quarto, quantas vezes for necessário. Isso também é importante. Por que é importante? Porque a criança ela vai aprendendo a obedecer uma ordem. Eu sei que vocês não gostam da palavra obediência, mas eu sinto muito, não existe outra, tá? E isso pode ser assunto para outro vídeo, porque eu não vou ficar falando coisas aqui que não precisam, não nesse. E aí você vai fazendo o processo e saindo gradualmente. Não precisa ficar com dó. Gente, quem é digno de pena é porque é um pobre coitado. Seu filho, ele não é um pobre coitado. Ele é uma pessoa, né, que está se desenvolvendo, que tem as capacidades para conseguir fazer as coisas. Ele não é um pobre coitado. Ele não é digno da sua pena. Ele é digno do seu amor. Então, ame e vá acompanhando e fazendo, né, as coisas com ele. Vamos lá. Histórias, né, cujos personagens, a narrativa é uma narrativa de superação e coragem. Isso ajuda muito. Até para você... Ai, desculpa. Ai, gente, eu não edito vídeo, tá? Então vai ficar com esse espirro. Para que ele consiga modelar exemplos de coragem. Durante o dia, trabalhar alguns atos de coragem, caso a criança ela apresente mais inseguranças, né, durante o dia. Então, estimular, na verdade, que ele consiga se superar num jogo, numa tarefa doméstica, numa tarefa da escola, né? E essa superação, que nem dobrar o uniforme, como chegar, isso é superação, gente, isso é verdade. Aqui o conceito de superação ele ficou muito floreado quando a gente fala da jornada do herói. E aí parece que todo mundo conta essa jornada do herói como uma coisa que você tem que fazer algo extraordinário. E na verdade é no nosso ordinário que é extraordinário. É extraordinário para uma criança, é extraordinário ela conseguir dobrar o uniforme dela, tá bem? Outra coisa também que você precisa e ver se existe mais coisas que podem prejudicar esse sono. Então, é muito comum com essa idade a gente ter algumas crianças que têm dificuldade, são respiradoras orais, e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto, fala aqui no comentário, e aí eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então, a gente tem crianças que são respiradoras orais, elas têm apneia do sono,
e tem algumas outras dificuldades que isso pode afetar também a qualidade do sono da criança e a criança acabar despertando mais à noite, e aí isso, o processo de ensinar a dormir sozinho gera um pouco mais de dificuldade, e às vezes a criança não tem essa qualidade de sono, então aí durante o dia ela é uma criança mais irritada, né, mais desatenta, então isso tudo a gente também tem que verificar se está tudo ok. Uma criança que já carrega depois dos 3, 4 anos ainda dificuldades do sono, ainda despertar de madrugada, a gente precisa ter uma atenção muito maior, não só as questões emocionais, como eu sempre falo aqui para vocês, as questões emocionais, ela é uma parte do ser humano, tá? Quando a gente trata o ser humano, a gente não trata só essas partes afetivas e emocionais. Para que você consiga tratar isso, você precisa tratar o físico, você precisa fazer ter outros tipos de intervenções, tá? Então, essa é a parte que eu trabalharia aqui. Então, a recomendação clínica, né, no tratamento clínico seria essa forma de condução do caso clínico. Um paciente aqui vindo para mim seria dessa forma. Dentro do consultório, dependendo da idade, algumas atividades relacionadas à impulsividade, fazer uma parte bem bacana de trabalho com controle inibitório da criança e junto com o controle inibitório também a memória operacional, né? As crianças, como o controle inibitório está mais baixo, a memória operacional, que é aquela memória de curto prazo, imediato, ela é ruim, né? E aí a criança se distrai com muita facilidade. Então, trabalharia isso também, para ajudá-la a se concentrar e aí ir bem nas tarefas que ela faz. Indo bem nas tarefas, ela vai se sentir mais confiante. Ela se entrega melhor para os processos que a gente está ensinando, tá certo? Bom, nos vemos no próximo vídeo.